25, versículo 26. Atos capítulo 16, versículo 25, versículo 26, tema da nossa mensagem nessa noite: a oração abre portas. Boa noite você que está aí de forma pelas redes sociais, né, virtual. Seja bem-vindo. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive aqui na cidade de Mangaratiba. Estamos localizados na Praia do Saco, Rua Paraty 54, Praia do Saco, Mangaratiba. Vamos fazer uma visita, você será muito bem-vindo. Eu sou o pastor Milton Nogueira. Se você estiver distante, quiser conversar comigo, você pode fazer através do meu celular, que também é o WhatsApp, que é o 21 98484 3969. Atos capítulo 16, versículo 25, versículo 26, tema da nossa mensagem nessa noite: a oração abre portas. Diz assim a palavra do Senhor: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Pai querido e amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais uma noite na tua casa. Já entoamos os nossos louvores, já participamos na tua casa, e agora, Pai, estamos aquietando o nosso coração para ouvir a tua voz, para ouvir o assim diz o Senhor. Obrigado, Pai querido, te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam. Estavam presos, mas estavam orando, estavam cantando louvores. Eles não estavam preocupados se tinha habeas corpus em andamento, se o advogado de defesa já tinha feito pedido de soltura. Eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam orando e cantando louvores. E aí acontece ali, né, e os outros escutavam. Eu fico imaginando os outros escutando. Deveria dizer assim: esses dois são doidos, né? Estou doido para fugir daqui, arranjar um jeito de furar um buraco aqui, sair correndo. Eles estão cantando e orando. E aí, de repente, vem ali um terremoto e sacode tudo, sacode os alicerces da prisão, abre as portas, e não só abre as portas, também como solta as cadeias de todos, né? Deveriam estar presos com aqueles ganchos, aquelas algemas, abre-se tudo e todos são soltos. Isso chama-se poder da oração. A oração tem poder. A oração, ela transforma. A oração faz acontecer. Quando há concordância, então, maior ainda a eficácia. A palavra de Deus diz o quê? Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Mas quando você está na casa do Senhor, você não está em um justo, você está entre vários justos. E se há concordância, então, maior é a eficácia da oração. Uma oração em concordância gera impacto profundo e abrangente a ponto de abrir portas. Ali estavam os dois ali orando, e a palavra de Deus diz o quê? Onde tiver 2 ou 3, então já tinha 2. E o terceiro é o Senhor Jesus. Os outros estavam escutando. Talvez ali uns deveriam estar duvidando, outros deveriam estar crendo, outros deveriam estar orando baixinho, não sei, a Bíblia não cita, mas a gente sabe que tem 2 ali que estão orando. 2 justos ali orando. E um com um chamado. Então, Deus tem um propósito ali na vida de Paulo e vai se cumprir. Então, quando a oração é em concordância, ela gera um impacto profundo e abrangente a ponto de abrir portas. E aí, a oração é fonte de esperança.
é torre forte na vida do Filho de Deus. Porque ninguém ora para não acontecer. Todo mundo que ora, ora crendo que vai acontecer. Eu estava vendo uma reportagem essa semana, o negócio é meio científico, então diz que quando você ora, uma parte do teu cérebro, ela recebe maior volume de sangue. E aquilo causa alegria e transformação. Aí o médico descobriu que ele não só recebe um maior volume de sangue, e aí ele ainda fala, durante muito tempo falavam que o cérebro não crescia. Mas depois foram ver, fizeram um estudo e pegaram um grupo que orava e não só é o lobo central, alguma coisa assim, não só recebe um maior volume de sangue, com isso ele libera serotonina, libera dopamina, que são hormônios de alegria, de felicidade, como também ele cresce. A medicina já diz que toda pessoa que ora é mais fácil de ser tratada, porque ela tem um algo a mais. Quer dizer, você potencializa o tratamento através da tua oração. Então a oração tem fundamento. A oração, ela, além de estar na Bíblia, que nós cremos na Palavra de Deus, também agora a ciência já começa a se render à oração. Acho que é muito mais fácil tratar uma pessoa que ora do que uma pessoa que não ora. Então, a oração é uma fonte de esperança, porque você ora, vai acontecer, é uma esperança. Você já ora crendo. Vai acontecer, vai acontecer. E é uma torre forte na vida do Filho de Deus. Por que ela é uma torre forte? Porque ela te dá sustentação. A oração te dá sustentação. Lá em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, vamos aí voltar um pouquinho. Mateus capítulo 7, versículo 7, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: pedi e dar-se-vos-á. Então quando você ora, aí você conhece o versículo, o Senhor está me garantindo aqui, vou pedir, vai acontecer. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Então, a oração, ela tem o poder de mudança, de transformação. Quem procura o Senhor, acha. Se você procura o Senhor em oração, você pode ter certeza que você vai achar. E é a palavra de Deus que nos garante isso. Provérbios capítulo 8, versículo 17. Provérbios capítulo 8, versículo 17. Diz assim: eu amo os que me amam. Então, né, ele, antes de nós o amarmos, ele já tinha nos amado, né? Mas aqui em Provérbios ele diz: eu amo os que me amam. Os que me procuram, me acham. Então, se você está procurando o Senhor, você vai achar. Eu, durante muito tempo da minha vida, procurei. Andei por aí, passei por alguns lugares, procurando o Senhor. Eu achei. Hoje, já há alguns anos, muitos anos, eu encontrei o Senhor. Aquele que já tinha sido escrito o meu nome no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Então, quem procura o Senhor, acha. Mas também lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3, vamos adiantar um pouquinho, Jeremias 33, versículo 3, diz assim: invoca-me e te responderei.
O Senhor não deixa ninguém sem resposta. Você pode ter certeza disso. Nem que seja para dizer, não faça isso. Mas Ele vai te responder. Então a palavra diz, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, se você invoca o Senhor, Ele te responde. Ele te responde porque Ele quer o teu melhor. Nem que seja para te dizer, não faça isso, mas Ele vai te responder. Você não vai ficar sem resposta. A palavra de Deus está aqui dizendo que invoca-me e eu vou te responder. Às vezes, às vezes não, a maior parte das vezes, nós invocamos o Senhor e só faltamos dizer para Ele assim, Senhor, eu estou te invocando, mas eu quero que o Senhor haja assim. É errado. Você invoca e aguarda a resposta do Senhor. Né? Porque você vai sempre saber que a resposta dele vai ser a melhor para a tua vida. Para não repetir o versículo, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, você saiba disso. Você invocou ao Senhor, Ele vai te responder. Mas aguarde a resposta dele. E mesmo que seja contra a sua vontade, saiba que é o melhor para você. Porque se Ele está te dizendo não naquela hora, é porque Ele está te preparando para algo muito melhor lá na frente. A palavra do Senhor diz assim, o que faço hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Então isso tem que fazer parte da nossa vida. Aí Jeremias 29, 12, volta aí um pouquinho a tua página, diz assim, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Então Jeremias 29, 12, ele diz assim, ó, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu ouvirei. E lá no 33 ele fala o quê? Vou te responder com coisas grandes e ocultas que você não sabe. Ele vai te ouvir e vai te responder com coisas grandes e ocultas que você não sabe. Porque nós olhamos muito o momento que nós estamos vivendo. Nós olhamos muito para o agora. Mas agora ainda não está do jeito que eu quero. Agora não está acontecendo. Deus está trabalhando. Porque a tua promessa, a tua bênção, a tua resposta vai chegar até você, olha, de uma forma maravilhosa. O Senhor vai trazer a tua vitória em bandeja de ouro. Então, amados, nós precisamos aprender a orar. E orar sempre. A oração, ela traz mudanças. A oração traz livramento. Salmo 50, versículo 15. Salmo 50, versículo 15. Diz assim a palavra. E essa aqui então é tremenda, porque é no dia que você não vai fazer nada. É no dia que você está mais angustiado. É no dia que você não... Olha, muitas das vezes você não tem nem palavras. Tem hora que você vai orar. Você se posiciona para a oração. E você fala, Senhor, eu não sei nem o que falar. Mas você tomou uma atitude. A de orar. A tua oração, Senhor, eu não sei nem o que te falar. Ele sabe as tuas petições. Ele está vendo a tua sinceridade ali. Né? Mas aqui está dizendo, invoca-me no dia da angústia. Porque no dia da angústia ninguém invoca. No dia da angústia tem gente que se revolta. No dia da angústia tem gente que está chorando pelos cantos. No dia da angústia você está querendo dar cabo da vida. Você está desesperado, você está angustiado. Você não vai... É hora de você manter a calma e seguir. Ele diz, invoca-me no dia da angústia. Aí vem livramento. Eu te livrarei.
Te livrarei de quê? Da angústia. Te livrarei aquele desespero que você está para resolver a situação, sei lá, não sei, a situação que está te acometendo, e você está desesperado, você está angustiado, você está sem saber para onde ir. E aí ele diz, olha, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Aí ele não só vai te livrar, ele diz assim, e tu me glorificarás. Ele vai trazer a resposta para a situação que você está vivendo. Ele vai trazer resposta para tudo aquilo que está acontecendo. E aí, você vai fazer o quê? Você vai glorificar o Senhor. Porque você vai ver a mão poderosa do Senhor na tua vida. Então, quando nós oramos ao Senhor, Ele nos ouve. Ele não está com o ouvido fechado, Ele está nos ouvindo. Jó capítulo 22, versículo 27. Jó, capítulo 22, versículo 27. Diz assim, orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Mas a palavra de Deus diz o quê? Orarás a Ele e Ele te ouvirá. Tem gente que só acha que vai ouvir quando está diante lá de uma imagem, sei lá. Não. Quando você se coloca diante do Senhor, Ele ouve a tua oração. E Ele responde a tua oração. Ele responde a tua oração. Por vezes parece demorar, mas Ele responde a tua oração. A oração, ela traz mudança. Vamos avançar aí no livro de Jó. Jó 42, versículo 10. A oração, ela traz mudança. Jó 42, versículo 10. Diz assim, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Quando este orava. Ele estava orando lá para os amigos. Mas ele estava fazendo o quê? Ele estava orando. Então, a oração, ela traz mudança. E aí o versículo continua. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. E o mais interessante é isso aqui, né? É porque Jó aqui já está pobre. Jó aqui já não tem nada. Né? Já perdeu tudo, só tem ali a esposa, os filhos também já perdeu. E agora ele está orando, ele podia estar orando, Senhor, muda a minha vida, Senhor, restaura a minha vida financeira, Senhor, abençoa aqui a esposa para ler mais aí uns filhos aí, para alegrar a casa. Não, ele estava orando pelos amigos. Os amigos que lá atrás, se você for ler aí, ó, a partir do versículo 7, Deus repreende os 3 amigos de Jó. Amigos que foram repreendidos por Deus. E Jó poderia dizer, bem feito para vocês. Ó, avisei para vocês não brincar com meu Deus. Eu falei. Mas não. Ele também não ficou feliz da vida dando pulinho de alegria. Ah, viu lá, brincou com Deus, viu? Não. Ele foi orar pelos amigos. E aí o Senhor fez o quê? A oração de Jó trouxe mudança. Houve mudança, porque o Senhor restaurou a vida de Jó e o deu o dobro de tudo que antes possuía. Então, amados, nós precisamos entender isso. A oração, ela traz mudança. Deus age de maneira surpreendente e milagrosa. E milagre é algo que não se explica. Quem explica milagre é Deus. Não adianta você tentar explicação para o milagre. Não adianta. Só tem um que explica o milagre. É Deus. Então, Deus age de maneira surpreendente e milagrosa e abre portas, assim como fez lá com as portas da prisão. Basta que você
creia. Basta que você exerça a fé, que é o dom que Deus te deu. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não vê. A fé é aquela fé lá de Efésios 2. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Você tem uma fé natural, sempre falo isso, mas a fé que traz mudança, a fé que transforma a tua vida, a fé que cura, a fé que liberta, a fé que dá sustentação para você enfrentar o dia a dia, essa fé é um dom que Deus te dá. E como eu faço, pastor, para exercer? Comece a orar. Comece a orar. E você vai ver as coisas começando a acontecer. Porque Deus age de maneira surpreendente. E surpreendente é algo tremendo, né? É aquela, você acorda de manhã e tem uma surpresa. É surpreendente, algo que você não esperava. Você, de repente, acorda de manhã e você não tinha força nem para levantar e você levanta. Você acorda de manhã desempregado e o telefone toca e a porta já foi aberta. Porque você tem orado e Deus está agindo. Os milagres vão acontecendo. Surpreendente é quando você chega no trabalho, um dia antes você saiu e fala assim, olha, está passando aí, tem uma caneta passando aí, está derrubando todo mundo. E você chega, olha, teu nome não está e a caneta parou de se mexer. Porque só Deus faz esse tipo de milagre na vida dos seus. Só Deus. É você chegar numa fila de emprego, olhar e tem gente aberta na tua frente, mas a vaga é tua. Porque você tem orado. Com fé. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 ao versículo 18. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 18. Diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ainda que você esteja passando por situação difícil, ore ao Senhor, dê graças a Deus. Ele vai mudar a tua história. Ele já está mudando a tua história. Ele já mudou a tua história. Apenas creia. Apenas creia. Filipenses capítulo 4, versículo 6, versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, não fica ansioso. Porque quando você fica ansioso, você não pensa. Quando você fica muito ansioso, você tem acelerado seus batimentos cardíacos, você começa a suar, você começa a ficar angustiado, parece que o peito vai apertar, você quer respirar e não consegue. E tudo isso faz o quê? Ocupa espaço na tua mente. Porque agora você já está ansioso por um problema e agora tem mais alguns. Por que eu estou com a respiração ruim? Por que meu coração está batendo demais? Por que eu estou cansado? Porque a ansiedade gera tudo isso. Gera cansaço, gera problema respiratório, gera aceleração cardíaca, taquicardia, né? Gera taquicardia. Então, a aceleração é com carro. O coração ele fica com taquicardia.
Então, tudo isso é gerado pela ansiedade. Mas aí, o versículo de... Veja aqui, versículo 5:16. Não. 6:7, perdão. Eu estou olhando para cima. Então, o versículo 7 é de Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, por quê? Estou falando tudo isso para você não ficar ansioso. A ansiedade gera tudo isso que eu falei e gera tudo isso se você não pensa. Automaticamente, se você não pensa, você não conclui o versículo. Aí diz assim: em tudo, porém, sejam conhecidas, mantenha a sua calma, diante de Deus, as vossas petições. Se você não está ansioso, você mantém a calma, você agora chega diante de Deus e apresenta o quê? As suas petições. Pela oração, pela súplica, com ações de graça. E aí você já sabe, comprovado até pela medicina, que a partir do momento que você começar a orar, agora o teu lóbulo frontal vai se encher de sangue, vai trazer o quê? Alegria. Vai trazer mais serotonina, vai trazer mais dopamina, vai trazer todos esses hormônios aí que vão te dar alegria. Seu cérebro vai abrir e você vai conseguir enxergar. Você vai ver comigo. Aí você já... Aquela ansiedade agora já começa. Você conseguiu dominar a ansiedade. Os seus batimentos agora vão voltar ao normal, a respiração vai voltar ao normal, e você vai conseguir raciocinar. E o Senhor vai te mostrar o caminho a seguir. Mas se você estiver ansioso, você não vai nem ouvir o que ele está falando. E você não vai nem entender aonde ele está querendo te levar. Então você precisa ver isso. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Diz assim: perseverai na oração. Entendeu? Você já agora, aí a ansiedade foi embora, né? O coração parou de ficar com taquicardia, a respiração voltou ao normal. Aí você não persevera na oração. É a hora de você perseverar na oração. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. A oração, ela gera liberdade, ela gera cura em todas as áreas da nossa vida. Porque a oração, ela abrange tudo. Ela vai, sabe, se você pegar um copo d'água, até uma explicação meia para você entender, é você pegar um copo d'água e virar em um lugar, e você vai ver que a água ela vai ocupando todas as brechinhas, todos os cantinhos, todos os buraquinhos, a água ocupa tudo. A oração ela faz isso. Quando você começa a orar, ela começa a ocupar todos os lugares do teu corpo. Ela começa a te dar energia. Ela começa a te dar força para você continuar. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 15 e 16. Tiago, capítulo 5, versículo 15 e versículo 16, diz assim: e a oração da fé, então a oração ela tem que estar com um ingrediente, que é a fé. Salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. Aquela oração de unidade, todo mundo juntinho orando. Eu oro por você, você ora por mim. Mas até negócio de política lá atrás, não é não. Eu oro por você e você ora por mim. Isso faz o quê? Vai dar uma força. Todo mundo em comunhão, orando no mesmo propósito,
Acontece mudança. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, a vida de oração, ela é essencial para a jornada espiritual de todo cristão. Se você não tiver uma vida de oração, você vai sofrer todos os ataques possíveis e imagináveis. Mas quando você tem uma vida de oração, isso é essencial para a tua vida. Isso te fortalece, isso te dá ânimo, te dá força para você continuar. Para nós encerrarmos, Hebreus capítulo 10, versículo 35, versículo 36. Hebreus capítulo 10, versículo 35, versículo 36. Diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, persevere na oração. Creia sempre. Creia sempre. E já deu tudo certo. Creia que o Senhor é contigo, Ele não te abandonou, Ele tem te guardado, Ele tem te dado livramentos que muitas das vezes você nem vê. Tem acontecido coisas boas na sua vida. E as que chegam ruim, você intercede já. Joga por terra. Mas faça tudo isso em oração. Apresente a Deus todos os dias as suas petições. Porque aquele que fez a promessa é fiel. Creia nisso. Aquele que fez a promessa é fiel. Amém? Que essa é a vontade de Deus para a nossa vida nessa noite. Porque assim diz o Senhor, vamos nos colocar de pé. Glória a Deus, glória ao Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Pai amado, Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado, Pai, por mais um dia podermos estar na tua casa, sabendo que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Guarda-nos, Pai, a todo instante, que possamos ouvir sempre a tua voz, que o Senhor possa nos fortalecer cada vez mais. Apresentamos a ti, Pai, todas as nossas petições, a nossa casa, a nossa família, a nossa fonte de renda, a nossa saúde, os nossos amigos que estão precisando de uma oração, que estão precisando de uma intervenção sua na área da saúde, na área financeira. Nós apresentamos cada um e já declaramos cada um abençoado. Declaramos cada um mais que vencedor, em nome de Jesus. Se você crê, recebe, diga amém. Amém. E amém. Estenda as suas mãos em direção ao altar. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem, recebem, digam amém, amém. E amém. Graças a Deus.